E aqui no Apocalipse está sendo contemplada uma cena em que existem 7 selos. Nós entendemos de que esse livro contém a história do povo de Deus ao longo das eras. Cada selo fala sobre isso, sobre um período da história. 7 períodos pelos quais o povo de Deus passaria, e esses 7 selos estão em paralelo com as 7 igrejas. Os eventos coincidem, só que como a profecia é uma verdade que se amplia, a abertura dos selos trará para nós informações que as 7 igrejas não trouxeram. Quando é aberto o primeiro selo, capítulo 6, verso 2. Vi, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Agora, quando o cordeiro abre o primeiro selo, aparece um cavalo branco. Na Bíblia, símbolo de pureza. E ele sai vencendo e para vencer. Ele está descrevendo a primeira etapa da igreja cristã. Ele está fazendo alusão ao mesmo período da primeira igreja, com a igreja de Éfeso, que vai do ano 31 da morte de Cristo até o ano 100. Neste período você tem uma igreja vitoriosa. Chegamos a ter 6 milhões de cristãos no primeiro século. Igreja que cresce de doutrina pura e fidelidade à Bíblia. Era a igreja que tinha como membro os discípulos, pureza apostólica, doutrinária. Eles mantiveram a verdade pura de Deus. Então o cavalo branco representa essa pureza. Capítulo 6, versículo 4. E quando o segundo selo é aberto, cavalo vermelho surge. Seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando vem à sua mente o cavalo vermelho, você pensa em quê? Sangue. Exatamente. Este segundo cavalo vermelho e essa espada na mão do cavaleiro fala de um tempo de ferozes perseguições. Então o segundo selo é uma alusão à história da igreja cristã do ano 100 até o ano 313. O cavalo vermelho fala das perseguições dos Césares, a perseguição aos cristãos, a discórdia e a controvérsia fazem parte do cenário da igreja. Nós tivemos também na igreja de Esmirna um período de 10 anos de perseguição do sangue que foi derramado nesses 10 anos. Por isso um cavalo vermelho. E quando o terceiro selo é aberto, diz assim o verso: vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Esse terceiro selo está em paralelo com a igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja. Período de 313 até o ano 538. O que significa a abertura desse terceiro selo? Se o cavalo branco representava a pureza, o cavalo preto vai representar a corrupção da fé. É a figura dos bispos. O imperador Constantino. E esse cavalo preto falava 3 medidas de cevada por 1 denário. Fome e miséria espiritual. Porque a Bíblia foi tirada do povo. Vários dogmas que entraram dentro da igreja cristã e no lugar da verdade apostólica começaram a se infiltrar dentro da igreja dogmas, tradições e costumes. No ano 321, no dia 7 de março, nós temos o primeiro decreto para que os cristãos adorem no domingo. Sabe quem promulgou esse decreto? O próprio imperador Constantino, que havia se convertido, entre aspas, ao cristianismo. Ele vai baixar um decreto dizendo que o dia que devemos adorar a Deus, que deve ser santificado, é o domingo. Esse decreto de Constantino foi, na realidade, uma jogada política. Ele queria ter o apoio de todas as classes. Então ele pensou assim: se eu tornar o domingo um dia santo, primeiro, os cristãos terão um dia para adorar o seu Deus. Segundo, eu vou continuar homenageando o Deus principal do império, que era o Deus Sol. E em inglês, a palavra domingo quer dizer isso, né? Sunday, dia do sol. No ano 364, no concílio de Laodiceia, a igreja
igreja pega agora esse domingo, que era uma lei civil, e incorpora a uma lei eclesiástica. Agora a igreja começa a orientar que o domingo deve ser observado, justamente como um cumprimento também da profecia de Daniel 7:25. Daniel disse que os homens cuidariam em mudar os tempos e a lei. E a lei de Deus começou a ser atacada, já que em 370 surge o culto aos santos. Muitos pretendem cultuar as pessoas que já morreram, mas isto a Bíblia não aconselha. A Bíblia não apresenta isso como correto. Somente Deus deve ser adorado. Em 400 começaram as orações pelos mortos. Você não deve orar por quem já morreu. Quem morreu já teve o seu destino traçado. Ou ele está salvo ou ele está perdido. Quem morre não pode mudar de lado agora. Então nós temos que orar, e muito, pelas pessoas em vida, porque depois que morre, não tem mais o que fazer. No ano 530 foi inventado o dogma do purgatório, um local de tormento eterno. Para que se inventou isso? Para que através do medo levasse as pessoas à obediência, à submissão à igreja. Quando o Cordeiro abre o quarto selo, verso 8: olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado o quê? Morte. E o inferno estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Agora surge um cavalo amarelo. Algumas versões traduzem pálido, desfigurado. Esta é a condição da igreja, que vai coincidir com a igreja de Tiatira. Nesse período, 538, começa a supremacia papal. Nós temos uma degradação total da fé e começam as perseguições mais acérrimas para matar a espada aos que seguem a Bíblia. E continuam os dogmas vindo parar dentro do cristianismo. Estamos falando de atos que foram instituídos pelo sistema papal e que levou a fé à sua degradação completa. Por isso o cavalo amarelo, pálido.